Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Diego Macedo, coordenador de marketing da Núcleo Digital School para o mercado de língua portuguesa. Esse é mais um evento online da Núcleo, Núcleo Talks, uma masterclass, e hoje o assunto é Data Science. O tema de hoje é migração para a área de dados e o nosso apresentador é Danilo Cataneu. Danilo, ele é Managing Director de uma startup internacional e criador do canal Carreira Analítica do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Essa apresentação fica gravada no mesmo link. Vocês podem acessar na hora que for. E também convido a todos a colocarem perguntas e a debaterem aqui no chat ou também aqui no Ask a Question no link da ferramenta Crowdcast, tá bom? Passo a apresentação então ao Danilo. Danilo, muito bem-vindo. A palavra é sua. Fala, pessoal. Acho que tá dando um retorno aqui, peraí. Deixa eu só... Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Diego. É um prazer ter todos vocês aqui. Vocês estão me escutando bem aí? Como é que tá? Tava dando um retorno no início, mas eu acho que tá... Manda só um ok se estiver dando... Beleza, continua. Então, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sei que esse horário para vocês, vocês estão saindo do trabalho ou da faculdade, talvez. Então, para deixar essa masterclass mais dinâmica, o mais dinâmica possível, tragam as perguntas aqui no chat. Obrigado também pelo Núcleo Digital School, Diego também pelo convite. E eu espero que essa masterclass te tragam duas coisas principais. A primeira parte vai ser uma visibilidade maior, um contexto maior para a área de dados em geral. E uma segunda parte que vai te deixar mais tranquilo, e que sim, existem muitas oportunidades na área, e que você conheça o caminho passo a passo de uma forma mais simples possível, e saiba que passo que você tem que dar, seja você que esteja entrando agora na área, ou já trabalhe na área há um tempo. Então, se tiver qualquer pergunta, como o Diego já comentou, fica à vontade para mandar no chat, a gente vai passar para essas perguntas no final da apresentação. E, Diego, também fica à vontade para me parar a qualquer momento também, se tiver algum ponto relevante para a gente explorar aí no meio. E aqui eu estou vendo aqui no chat que a gente já tem um pessoal inscrito no canal, tem um pessoal com experiência, um pessoal que está entrando na área agora, e talvez um pessoal que ainda não tem experiência. Então, o que eu peço para vocês é que utilizem esse tempo da melhor forma possível, mais participativa possível, troquem experiências, perguntas, que eu tenho certeza que não existe somente um caminho. Então, o que eu vou trazer aqui não é um caminho, é um caminho que funcionou para mim, funciona para muita gente, mas é claro que cada pessoa tem seu próprio caminho. Isso pode ser, muitas vezes, subjetivo. Então, é isso. Então, fazendo uma breve introdução sobre a minha história, eu tenho mais de 10 anos de experiência em análise de dados nos setores de ride-sharing, mobility e delivery. Trabalhei na Uber, Uber Eats, Glovo e em algumas outras empresas. Gerenciei mais de 300 pessoas, incluindo analistas, cientistas de dados, seguindo o caminho mais generalista. Recentemente, eu morei na Tailândia, lançando algumas operações, e atualmente eu sou Managing Director de uma startup internacional e moro em Barcelona. Além disso, eu sou criador do canal Carreira Analítica, onde eu ofereço dicas para transições de carreira, tanto para especialistas que querem se tornar analistas e cientistas de dados, quanto para generalistas que querem simplesmente tomar melhores decisões, mais embasadas em dados no dia a dia. Bom, não importa se você escolheu um caminho generalista ou especialista, eu gosto muito dessa frase, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Então, os dados, eles podem mudar a sua forma de ver o mundo e de resolver problemas. E uma coisa que a gente já tem percebido faz anos é que o lado intuitivo das empresas tem dado cada vez mais espaço para esse fortalecimento de um lado mais analítico. Então, basta reparar o número de profissionais, o número de métricas e de tudo que gira ao redor desses objetivos que as empresas têm definido no dia a dia, que a gente percebe que está tendo uma mudança. Então, antes, se nós tínhamos profissionais, aqueles caras com 30 anos de experiência, que estavam naquela mesma empresa, fazendo aquela mesma coisa, simplesmente utilizando autoridade, intuição, isso mudou bastante. Hoje, o mundo corporativo, ele acabou sendo muito mais acessível. Então, uma pessoa com menos tempo de experiência, mas que consegue entregar resultados, ela tem condições de entregar essa visibilidade, de entregar resultados de forma muito mais rápida. Então, as coisas estão realmente mudando.
Então, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. A intuição é importante, mas cada vez mais a gente percebe a importância dos dados no dia a dia de qualquer empresa nos dias atuais. Então, falando um pouco sobre o conteúdo que a gente vai cobrir aqui, como eu comentei, o foco aqui dessa Masterclass é passar por todos esses passos, entender um pouco sobre esse caminho para quem quer migrar para a área de dados. Para quem também já trabalha com dados, é bem relevante, porque você consegue entender algumas coisas que talvez estejam faltando no seu dia a dia. E eu não vou entrar a fundo em nenhum assunto específico, nenhum assunto técnico específico, mas vamos lá. Então, a gente primeiro vai fazer uma breve introdução à carreira de análise de dados, depois a gente vai explicar um pouco sobre como migrar, e aí a gente vai entrar numa próxima parte, onde a gente vai explorar 3 tipos de habilidades que eu considero que a gente tem que ter, continuamente desenvolver para se tornar um bom cientista, analista de dados. Primeiro, a habilidade técnica, segundo, a habilidade não técnica, e terceiro, marketing pessoal. E aí, no final, eu vou trazer essa dica final sobre desconhecidos conhecidos, que é um conceito que acabou mudando a minha vida e de várias outras pessoas. Eu vou trazer isso aqui para fechar com chave de ouro. Bom, primeira parte, uma introdução à carreira em análise de dados. Bom, eu trouxe isso aqui no canal faz pouco tempo, umas 2 semanas. A gente fez uma enquete lá perguntando em qual desses grupos os inscritos se encontram hoje. Então, a gente tem um primeiro grupo aí de pessoas que já trabalham com dados, o segundo, pessoas que trabalham com outra coisa e querem migrar para a área de dados. Depois, ainda não trabalha com dados, mas quer entrar na área agora. E um pessoal que está de bobeira. Então, como vocês percebem, praticamente metade dos inscritos que responderam essa enquete trabalham com outra coisa e querem entrar na área de dados. E pensando nesses 3 principais grupos, essa apresentação vai encaixar bem, porque, como eu comentei, ela vai acabar cobrindo um pouco de tudo. A gente vai conseguir entender alguns conceitos que podem te direcionar melhor e tomar melhores decisões mais eficientes, e com isso vai conseguir ou fazer sua migração ou entrar, seja seu primeiro emprego ou não. Bom, uma breve introdução à carreira, falando um pouco sobre a definição. Quando a gente fala sobre carreira em dados, qual que é a definição disso? Porque quando a gente começa a procurar vagas ou artigos sobre a área, a gente percebe que existem várias profissões relacionadas, tem muita coisa relacionada com dados e acaba ficando um pouco confuso, às vezes, no começo, para algumas pessoas. Então, basicamente, quando a gente fala de profissões relacionadas à análise de dados, seja cientista, analista, ou qualquer outro analista de BI, analista de negócio, a gente está falando sobre um processo de coletar, limpar, interpretar informações para extrair insights ou conclusões úteis. E não é segredo para ninguém que existe uma demanda crescente, e eu sei que a gente está num momento de transição no mundo, com todo esse negócio de chat GPT, mas eu deixo a minha opinião bem clara no canal. Se você tiver perguntas sobre isso, a gente está bem aberto aqui para explorar esse assunto também, e a gente explora no final aqui da Masterclass. Mas, de forma geral, eu vejo a área de dados cada vez mais forte, isso globalmente, no Brasil principalmente, e independente da inteligência artificial ou não. E uma última parte, por quê? Por que a gente precisa de profissões relacionadas com análise de dados? Então, vocês vão perceber que eu vou explorar muito o porquê das coisas, e não falar tanto da parte técnica, como eu comentei, mas o porquê. Por que a gente está aprendendo isso? Por que a gente prefere seguir um caminho do que o outro? Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui? Por quê? Basicamente, é para agregar valor para as empresas que utilizam análise de dados para tomar decisões mais informadas e mais baseadas em evidências. Então, seja você que queira trabalhar dentro de uma empresa, independente da área, ou você que queira começar um negócio, sendo generalista ou especialista, tanto faz. Você tem que buscar aqui. Por que você está fazendo isso? Você tem que agregar valor para essa empresa. Beleza? E então você percebe que o foco aqui é muito mais no porquê de aprender análise de dados e entrar na área. Então, essa é outra frase que eu gosto bastante. Os dados são o novo petróleo, ele é valioso, mas se não for refinado, não pode ser realmente usado. Antes da gente começar com um conteúdo mais técnico sobre aqueles passos de habilidades, eu vou trazer um exercício aqui. Eu gostaria que você imaginasse um cenário. A gente tem essa montanha e aí depois a gente tem um lago. O
que eu queria que você fizesse aqui? Eu queria que você desse um passo para trás e tivesse uma perspectiva de fora da sua própria vida, da sua própria trajetória, na entrada na área de dados. Você deu um passo para trás, ao invés de ser o jogador, vivendo ali o passo a passo, você vai ser o técnico da sua própria trajetória. Por quê? Porque aí você consegue ver todo esse plano, você consegue ver todo o caminho que você vai ter que perseguir, vai ter que seguir. Então, você aqui é o Mário, você está vendo aí na esquerda, e você quer alcançar esse lago, você quer alcançar a água. Então, aqui é você, e ali no lado direito, onde você quer chegar. O que significa esse onde você quer chegar? Depende da sua própria história, depende do seu objetivo. Então, pode ser, por exemplo, entrar no primeiro emprego na área de dados, concluir uma formação, conseguir um trabalho no exterior relacionado a dados. Se você quer se tornar um profissional mais generalista, já é um profissional mais generalista, pode ser conseguir tomar decisões mais embasadas em dados, conseguir uma promoção, depende do seu objetivo. Então, o que acontece aqui? Você começou a sua trajetória e vão ter três caminhos, três pontos principais nesse caminho. Vai ter o ponto 1, 2 e o 3. Eu vou falar mais sobre eles durante essa trajetória. Então, aí você começou a sua trajetória, foi caminhando ali como Mário. O que acontece? Nesse início, é tudo plano, é tudo mais tranquilo. E o que acontece? Nesse começo, foi aquela primeira introdução que você teve, foi um vídeo que você assistiu, talvez no canal, no Carreira Analítica, foi um artigo, foi alguma coisa relacionada a dados, alguma matéria que você viu sobre a quantidade de empregos que estão sendo abertos no dia a dia. Então, esse momento ele é mais tranquilo, tem um pouco mais de inércia. E aí você começa a subir um pouco, esse começo da subida, ele é um pouco mais tranquilo também. Você está ali no embalo já, você está conseguindo absorver as coisas, e você vai meio que tranquilo. Mas o que acontece? Entre o ponto 1 e 2, acontece uma coisa muito específica em todo esse caminho. E é provavelmente para praticamente todas as pessoas que estão entrando numa carreira, estão tentando alcançar um objetivo mais desafiador, seja na área de dados ou qualquer outra área, isso tende a acontecer com as pessoas. O que acontece aqui? Duas coisas. Nesse ponto, entre 1 e 2, você não consegue enxergar o topo da montanha. Então, você está um pouco longe, você não consegue chegar até onde que você não consegue enxergar até onde que você tem que chegar para alcançar esse pico aí de coisas que você tem que aprender. Por exemplo, a pessoa que quer entrar, conseguiu o primeiro emprego, nesse momento as coisas começam a ficar mais difíceis, que é outro comportamento que começa a acontecer aqui, começa a ficar mais difícil, você não está mais no começo da sua vida, e, além disso, você não consegue ver o topo. Ou seja, você está aprendendo ali um Excel avançado, às vezes um Python, e não sabe o quanto que você tem que aprender dessas matérias para chegar até o topo. E o topo representa a quantidade ali mínima que você precisa ter para alcançar a água. Boa noite, pessoal. Eu estou vendo que o pessoal está entrando agora. Tem gente da bola. Rui, bem-vindo. Gustavo. Então, o que acontece? Nesse momento, então, a maior parte das pessoas falham. E o que eu queria te trazer, e por isso que essa apresentação vai estar ao redor disso, vai estar ao redor de dar mais visibilidade de todo esse caminho e de como que a gente pode facilitar. Esse caminho ele jamais vai ser fácil. É uma carreira que, para quem já começou a estudar, para quem já trabalha com isso, não é fácil, é trabalhosa, tem que dedicar tempo, mas é muito prazerosa, é muito bonita se você sabe olhar da forma correta, se você consegue conectar isso com o negócio e tirar conclusões cada vez melhores. Então, esse ponto aqui entre 1 e 2, a gente chama de curva da normalidade, que é justamente onde separa pessoas que ficam para trás das pessoas que vão lá para frente e conseguem alcançar a água. E aqui embaixo nós temos o vale da mediocridade. A gente usa a palavra mediocridade de uma forma pejorativa, mas a palavra mediocridade vem da palavra média, então vem da média das pessoas. Então, a maior parte das pessoas, elas acabam ficando aqui nesse vale. Por quê? E muitas vezes a pessoa não passa pela curva da normalidade, não porque... Muitas vezes, a maior parte das vezes, não é porque é difícil a matéria A ou B, até mesmo porque a área de dados, se a gente pega uma formação, por exemplo, como exemplo da Nucleo mesmo, a gente vai aprendendo de uma forma tão sistemática e organizada que não é porque é difícil, é porque a pessoa, às vezes, quer aprender de forma autodidata, ou às vezes numa formação também, ela acaba não tendo aquela visibilidade toda ali do ponto 3 e acaba desistindo pela
quantidade de coisas mesmo que ela não sabe que ela tem que aprender ainda. Então, a minha mensagem é, não desista, praticamente todo mundo passa por esse momento aqui, e então continue firme, não desista que você vai chegar lá. Quando você chega no ponto 3, que é outro ponto muito importante, você começa a ter uma inércia ainda maior do que lá do Vale da Mediocridade, porque aqui você já domina as ferramentas e é uma questão de adaptar o que você já tem, o conhecimento que você já tem, para as vagas que estão disponíveis ou para o objetivo que você queira chegar. E aí é uma questão de tempo para você chegar lá na sua água. Beleza? Então, a Masterclass ela vai estar focada nesse conteúdo nessa parte de entender quais são as habilidades que você precisa aprender e quais são os passos aí. Não existe um caminho, não posso falar que existe um caminho certo, um caminho errado, mas o que eu vou tentar te trazer é, baseado na minha experiência e de outras pessoas, alguns caminhos que podem funcionar para você. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em dados em geral, e aí eu falei muito do porquê, por que a gente aprende todas essas ferramentas? Provavelmente você já ouviu falar ou já aprendeu, você sabe que para analisar dados você precisa de Excel, de Python, de R, SQL. Por que a gente aprende isso? Se eu fosse resumir o porquê disso tudo, existem 4 passos principais nessa parte de analisar os dados. Então, até antes disso, a gente vai ter uma parte, claro, definir objetivos, qual que é o objetivo, o porquê dessa análise, qual pergunta, qual o problema que você quer resolver. Mas aí, logo em seguida, já pensando nessa parte técnica, a gente tem esse lado da coleta dos dados. Então, o que significa coleta? Então, é a hora que você vai reunir os dados necessários de várias fontes diferentes, e aí você vai ter bancos de dados, APIs, arquivos CSV, planilhas. Isso pode incluir dados, inclusive, primários ou secundários. Então, basicamente, pensa aí num aplicativo, por exemplo, de entrega, de delivery de comida. Esse aplicativo, cada ação ali que as pessoas fazem, os usuários, e tanto os usuários ali que estão pedindo, quanto os entregadores, cada ação que eles tomam, vão colocar um dado ali no banco de dados, vão gravar um dado ali, um comportamento no banco de dados, e esses dados eles vão acabar ficando desorganizados ali em algum momento. Então, essa coleta é o primeiro passo que o analista, cientistas de dados executam. Eles coletam, trazem esses dados e unificam esses dados de fontes diferentes. Já depois disso, a gente entra numa segunda parte, que é a parte da limpeza e pré-processamento desses dados. Então, é nessa parte que esse analista, cientista, começa a preparar esses dados para analisar. Então, muita gente, inclusive, acha que a gente passa mais tempo fazendo gráfico do que eu apresentando as coisas, mas, na verdade, assim, em geral, claro que depende da posição, mas muitas vezes a gente passa 70% do tempo na coleta e na limpeza. Então, na limpeza vai ser onde a gente vai tratar esses dados que estão, por exemplo, ausentes, algumas coisas que estão duplicadas, corrigir alguns erros de formatação, por exemplo. Tem muita coisa que a gente pode fazer aqui para facilitar o meu trabalho no futuro ali, justamente o terceiro passo, que é a exploração e análise desses dados. Então, é aqui que a gente faz uma análise, que a gente chama de análise exploratória, para identificar padrões em geral, tendências desses dados, outliers. Então, outliers são comportamentos ali, são esses dados que estão fora ali da curva da normalidade, e relacionamentos entre as variáveis. Então, aqui a gente já tem esses dados limpos, coletados, limpos, e a gente consegue tirar conclusões melhores, sejam internas quanto externas. E aqui entra um pouco mais na parte de estatística descritiva, visualização de dados também. Por que a visualização é muito importante aqui, mesmo que seja para você mesmo? Porque se você tem, por exemplo, uma lista ali de 1 milhão de dados, 1 milhão de linhas ali dentro de um Excel, por exemplo, é praticamente impossível que você leia cada uma dessas linhas e tire alguma conclusão. Então, é nesse momento que você começa a segmentar, agregar esses dados de alguma forma, e geralmente a melhor forma de visualizar esses dados é através de um gráfico, de um bom gráfico, e aí, a partir disso, você consegue tirar conclusões. E, além disso, claro, dentro dessa análise, você vai aplicar várias outras técnicas que a gente vai explorar aqui, além da parte de estatística, tem parte de aprendizado de máquina, machine learning, análise de séries temporais, por exemplo, para extrair informações e responder perguntas, basicamente. E a última e quarta parte aqui é a comunicação, que é igualmente importante. Então, depois que você já tem essas conclusões, como que você comunica isso
para as equipes que dependem desses dados. Então, é aqui que você apresenta esses resultados das análises que você fez, de tudo que você fez aqui, só que de uma forma clara e concisa, e utilizando também, geralmente, visualização de dados, relatórios, reportings ou apresentações, para que essas partes que estão interessadas nesses resultados possam entender e tomar decisões mais informadas, que é justamente o que eu comentei, essa tendência das empresas tomarem cada vez mais decisões data-driven, orientado a dados. E a partir disso, a partir dessa comunicação, e aqui dentro mesmo, você vai ter a implementação de ações. E aí vai depender muito do perfil da pessoa, da posição que ela esteja ocupando. Então, muitas vezes, o próprio analista, cientista de dados, já está numa posição de comunicar e já partir para a ação. Então, com base nesses resultados, a pessoa consegue já executar algumas ações mais embasadas, com risco mais baixo, ou até mesmo com risco, mas realmente embasadas, a gente sabe, pelo menos a gente sabe calcular o que a gente está fazendo. E também, junto com isso daqui, vai entrar uma terceira parte de monitoramento e avaliação desses dados. E aí depende também da empresa, depende da ação. Mas a parte de monitoramento acaba entrando também, e vai estar muito relacionada com toda essa parte de análise. A pessoa que fez a análise, provavelmente ela sabe trazer uma boa forma de monitorar esses dados também. Partindo para um segundo capítulo aqui, como que a gente pode migrar? E aqui eu também vou trazer alguns conceitos gerais que podem conectar isso de uma forma que faça sentido na sua cabeça. E aí você vai começar a entender um pouco mais sobre essas posições que existem no dia de hoje. Existem diversas vagas relacionadas a dados, e aí na hora de ler uma descrição, você vai saber mais ou menos ou saber exatamente para onde que essa posição está tendendo mais. Então, eu vou dividir aqui alguns núcleos de especialização, e eu vou explicar cada um deles e para que eles servem e a combinação deles. Então, basicamente, a gente tem o primeiro grupo, que é o que a gente chama de ciência da computação. Então, basicamente, ciência da computação, existe uma formação, inclusive, relacionada com isso, há várias formações, mas existe a ciência da computação. Aqui, basicamente, o que eu quero dizer, eu estou isolando a parte de programação. Então, em teoria, aqui, a gente está falando de, realmente, fazer uma programação ali no computador e tentar resolver problemas através dessa programação. Então, aqui entra um lado mais técnico, e entra também, claro, uma parte de solucionar problemas, uma parte de automação muito forte, e aí a inteligência artificial, muita coisa que a gente comenta na área de dados acabam entrando aqui dentro também, mas basicamente esse núcleo, essa esfera da ciência da computação, ela está relacionada com a programação em geral. E aí a gente tem uma segunda esfera, que é a da matemática... Peraí, travei minha tela. Tá me escutando bem, né? Eu acho que eu bloqueei minha tela sem querer aqui, mas... Olá? Alguém pode... Ah, sim, só a sua tela. Comentar se tá me escutando bem? A sua apresentação que... beleza. Saiu da tela. Mas a gente está te vendo e te ouvindo bem. Perfeito. Obrigado aí. Então, vamos lá. Obrigado, Gustavo. Então, entrando nessa segunda esfera aqui, da matemática e estatística, o que nós temos aqui? Aqui entra uma parte mais teórica, é uma parte que a própria palavra matemática explica, então a gente tem uma parte mais teórica, um pouco mais pesada, uma estrutura de relações numéricas. Com isso daqui a gente consegue estudar melhor, aqui, como a gente está falando de dados, a gente consegue estudar melhor esses dados e entender relações entre eles. Tem uma parte muito mais teórica de matemática, de estatística. Eu vou falar mais sobre matemática e estatística nos próximos slides aí. Ah, não, então não? Peraí, deixa eu... A gente vê a sua imagem, mas a tela não, na verdade. Segundo... A sua apresentação. Desculpa aí, galera. Eu esbarrei no... Vamos lá. Era lá no... Agora sim? Aí, agora sim. Perfeito. Obrigado. Então, nessa segunda esfera, a gente tem a parte de matemática e estatística. Eu vou falar mais sobre isso, mas basicamente isso aqui são as áreas fundamentais de análise de padrões, estruturas e relações numéricas em geral. E aqui, quando eu falo desse núcleo, ele é puramente matemática e estatística. E aí, depois a gente tem uma terceira esfera, que é o de conhecimento de negócios. Então, esse conhecimento de negócios, ele basicamente é
conhecer a indústria que você trabalha, que particularidade essa indústria tem, que métricas são importantes dessa indústria, como é que você vai entender o que está funcionando bem, o que não está funcionando, conhecer processos e estratégias dessa indústria. Então, esse núcleo aqui, essa esfera, ele te permite, a pessoa que domina essa esfera bem, essa pessoa tem uma condição melhor de identificar oportunidades de melhoria em geral, soluções que podem funcionar para essa indústria. Então, o que acontece aqui? Tendo essas 3 esferas, a gente começa a ter intersecções entre as esferas. Porque, basicamente, se a gente tem isso daqui, a pessoa que domina isso daqui tudo, ela basicamente cobre tudo que existe dentro das áreas de análise e ciência de dados. E a gente começa a ter intersecção, porque é muito difícil uma pessoa focar em tudo ao mesmo tempo. A gente tem a primeira intersecção, que está entre ciência da computação e matemática e estatística, que a gente pode chamar aqui de aprendizado de máquina, machine learning. Então, isso daqui é puramente a intersecção entre uma parte muito forte de matemática e estatística com uma parte de programação, de automação, que vem da ciência da computação. Então, a gente utiliza algoritmos para analisar e prever resultados a partir de grandes volumes de dados que foram analisados com conhecimento de matemática e estatística. Então, essa tecnologia ela vai tornar possível a automação de processos e acaba te permitindo criar sistemas mais inteligentes. Então, a gente vê o ChatGPT, vê várias outras coisas. Um exemplo aqui, até mais simples, para quem usa Spotify ou YouTube, a pessoa que está ali, você já deve ter percebido, se você gosta de um tipo de música específico, o Spotify ele te recomenda músicas que você nunca ouviu falar, bandas que você nunca ouviu falar, e isso é através dessa combinação de um conhecimento ali de matemática. Então, ele faz um modelo preditivo ali, consegue entender o comportamento da pessoa, com uma parte muito poderosa da computação também. E a partir disso, a gente tem um aprendizado de máquina, e esse aprendizado de máquina vai se retroalimentando e ficando cada vez mais poderoso. E isso acaba sendo até, não existe nem, a gente nem sabe o limite disso ainda, né? E está muito na moda essa parte de aprendizado de máquina, pela inteligência artificial que a gente tem visto hoje em dia. Depois disso, a gente tem uma intersecção entre ciência da computação e o conhecimento dos negócios, que a gente pode chamar de software tradicional. O que é isso? É um software que basicamente está resolvendo um problema de uma indústria. Então, aqui não entra a parte da matemática e estatística. Na hora que uma pessoa cria um aplicativo, por exemplo, cria uma página e não necessita não precisa dessa parte da matemática e estatística, da análise de dados em si, a gente tem essa intersecção que é puramente um software que pode ser aprimorado, que cada vez tem ficado cada vez mais forte também, e acaba sendo até uma indústria por si só. E na área de dados também é uma parte muito poderosa. E depois disso, nós temos a intersecção entre matemática e estatística e o conhecimento dos negócios, que a gente chama de análise de dados. Porque aqui, na análise de dados, a gente está isolando, tirando essa parte da ciência da computação e dizendo, ó, quando eu penso naquela análise lá de coleta, os 4 passos que eu acabei de comentar, na parte de coleta e análise daqueles dados, a limpeza, a análise e a comunicação, a gente está falando basicamente de uma teoria de matemática e estatística combinada com o conhecimento dos negócios, e com isso a gente toma decisões mais inteligentes e consegue entender melhor as tendências que existem nessa indústria e tudo mais, utilizando a matemática e a estatística. E aí, no centro de tudo, que é a intersecção de todos os núcleos aqui, a gente tem a ciência de dados. Então, eu sei que o termo ciência de dados, a diferença entre ciência de dados e análise de dados, existem definições diferentes. Inclusive, a forma que ciência de dados foi criada, o nome que foi criado, foi a partir de uma posição que era de análise de dados. Mas, hoje em dia, é verdade também que algumas empresas que têm as duas posições, elas acabam separando um pouco e colocando a ciência de dados num lado tem um pouco mais essa ciência da computação. É por aí também que a gente tem a palavra ciência. E por causa disso, a gente acaba, um cientista de dados acaba analisando algumas coisas a mais a longo prazo, tem alguns processos mais longos, com mais programação, a parte de programação acaba ficando mais pesada um pouco. Mas tem muita coisa em comum. A importância desse gráfico aqui é justamente mostrar que existem núcleos diferentes. Eu não recomendo ninguém tentar aprender tudo de uma vez de forma especialista, que é no próximo slide que eu vou te mostrar a diferença de especialista e generalista. Eu não te recomendo aprender tudo de uma forma como especialista, mas se você quer ser um generalista, faz total sentido
você entender um pouco de cada, até mesmo porque isso faz parte do seu dia a dia. Se tiverem qualquer dúvidas, mandem no chat, a gente volta nelas depois e passa por cada uma. Beleza. E depois, então, falando um pouco desses caminhos que estão altamente conectados com o que eu acabei de mostrar, existem basicamente uma teoria que a gente chama de carreira em Y. Isso é amplamente utilizado por RH, isso no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, quando a gente pega empresas como o Google, o Facebook, a Meta agora, né? Empresas assim já deixam muito claro para pessoas que estão trabalhando com dados que existem esses caminhos, e a pessoa que tá começando ou que já está em uma linha, ela pode decidir, existem inclusive nomes diferentes para vagas, mas o que significa essa carreira em Y? Então, basicamente, imagine que você está começando ali, o seu crescimento de carreira começa. O seu crescimento de carreira começa ali na parte de baixo, nessa parte inferior do Y, e aí você vai subindo e você pode escolher, e essa bifurcação você vai escolher uma das áreas para seguir. De um lado, a gente tem o que a gente chama de generalista, e na segunda, vocês estão vendo minha tela agora, né? Só para confirmar. Sim. Beleza, obrigado. Então, na segunda a gente tem o que a gente chama de especialista. O que significa? Generalista está mais relacionado com gestão de pessoas em geral, não é uma regra, mas tem mais a ver com essa parte de gestão de pessoas, gestão de projeto, tem uma parte que acaba abrangendo mais áreas ao mesmo tempo. Então, o generalista, ele acaba vendo um pouco de tudo. É até por isso que tem esse peso maior na gestão de pessoas. Enquanto isso, o especialista, ele acaba focando em ser um especialista técnico. Então, enquanto o generalista tem uma missão ali de carreira, de se tornar uma pessoa que conhece mais sobre o negócio, conhece um pouco de tudo e consegue criar conexões entre as diferentes áreas que existem, inclusive não só a área que essa pessoa faz parte, por exemplo, se ela faz parte e é um generalista dentro de vendas, um bom generalista dentro de vendas, ele conhece também sobre operações, ele conhece também sobre marketing, e aí acaba conectando as coisas. Enquanto isso, o especialista tem uma missão de carreira de se tornar ali a melhor especialista naquele assunto específico. Porque imagina, se todas as pessoas têm o mesmo número de horas por dia, o generalista está focando em várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o especialista está focando só naquilo. Então, obviamente, o bom especialista, ele vai conseguir trazer resultados mais sofisticados ali para aquela área que ele escolheu ser especialista. Então, essa decisão de se tornar, ir para um caminho mais generalista ou mais especialista, pode mudar completamente o seu caminho. E também, do slide anterior, qual núcleo faz mais sentido para você, ou qual núcleo as empresas, o tipo de indústria que você está querendo entrar, estão buscando mais, também podem mudar completamente o percurso, porque as ferramentas que a gente aprende, elas vão variar dependendo do percurso que você escolhe. E só um comentário sobre esse generalista e especialista, não é porque você escolheu um caminho que você tem que seguir ele o resto da sua vida. Eu mesmo já passei por hoje, como eu comentei, eu estou no caminho mais generalista, mas eu já tive no caminho mais especialista, é normal, essa mudança de carreira, ela é normal, mas o importante é que você ter visibilidade que ela existe, porque o que eu vejo acontecendo bastante, é um dos maiores erros que eu vejo acontecendo para quem está entrando na área, é a pessoa tentar abraçar o mundo, então ela tenta ser um generalista ao mesmo tempo que ela tenta ser um especialista ao mesmo tempo. Então, se você já tiver consciência disso, escolha um caminho e tente entender quais são as habilidades que você tem que desenvolver para ser um bom generalista ou um bom especialista. Bom, falando agora de fontes de conhecimento, e a partir daqui a gente vai depois para um lado mais relacionado com as habilidades que eu comentei. Existem fontes distintas de conhecimento. Hoje em dia, com a internet, existem cada vez mais formas de aprender. Então, alguns exemplos aqui, livros e e-books. Então, existem vários livros, eu recomendo vários ali no canal mesmo. Tem muita coisa que pode te ajudar. Tem muito conteúdo em inglês, tem muito conteúdo em português. Além disso, cursos específicos. Então, curso específico, eu quero dizer que são aqueles cursos relacionados com habilidade específica. Então, por exemplo, você que já trabalha com análise de dados, você está numa empresa, está tendo essa oportunidade de trabalhar com análise de dados, mas ainda não domina o Excel avançado, por exemplo. Então, você vai lá e busca fazer um curso de Excel avançado, porque você está precisando aprender essa habilidade específica. Então, geralmente, esse curso ele acaba sendo mais curto para a área de dados, porque a quantidade de informações, de métodos que você tem que aprender por habilidade
obviamente vai ser limitado. Então, você não precisa fazer um curso de vários anos para uma coisa específica. Você pode ir fazendo um curso aqui, outro ali, encaixando esses cursos com o seu crescimento profissional. Depois, nós temos formações. Tem um exemplo aqui da Núcleo, que é uma formação muito completa. Aqui, já a gente acaba cobrindo muita mais coisa. Então, ao invés de focar somente em uma habilidade, a formação ela tem essa vantagem de te dar um passo a passo mais claro. Então, uma pessoa que não tem muito essa visibilidade de do que ela tem que aprender, se é o Excel primeiro ou o SQL, uma formação pode ajudar essa pessoa a ter uma visibilidade melhor. E, além disso, fazer uma coisa que ajuda bastante na área de dados, que é combinar ferramentas distintas. Então, você pegar ali o SQL e combinar com uma linguagem de programação distinta, o Python, o R, combinar com Excel, combinar depois com uma boa comunicação, com gráficos e tudo mais, isso também é igualmente importante para um analista, cientista de dados. Além disso, nós temos tutoriais, blogs e canais. A Carreira Analítica é só um exemplo, existe muita coisa em português, muita coisa em inglês pela internet. E tem o próprio chat GPT que eu não coloquei aqui, mas ele também tem ajudado muita gente. A pessoa tem uma dúvida ali que antigamente ia num tutorial ali, nesses fóruns de tutoriais, buscar a resposta. Hoje em dia, com o chat, eu sei que não está 100% confiável ainda, mas para muita coisa, para revisar um código, ele pode te ajudar muito também. E, além disso, workshops e bootcamps. Então, é uma recomendação também, se você tiver condições de fazer isso, participe de workshops, bootcamps, quando você puder. Existem... Então, assim, para a pessoa que algumas décadas atrás tinha essa desculpa de, eu não moro numa grande capital, hoje em dia tem muita coisa online. Agora mesmo a gente está fazendo essa masterclass online, então tem muita coisa por aí em português, em inglês. Eu super te recomendo buscar esse tipo de conteúdo, porque aqui você não vai só aprender, mas vai provavelmente criar conexões com pessoas que estão talvez enfrentando o mesmo desafio que você está enfrentando, ou já passou pelo mesmo desafio e pode te ajudar a passar de uma forma lá pela fase do Mario que eu mostrei, de uma forma mais simples, de uma forma mais, talvez não fácil, mas de uma forma mais simplificada. E a última parte, projetos práticos, que, ao meu ver, é a melhor forma de aprender realmente e colocar dentro da cabeça aquilo que você tá aprendendo, aquela matéria que você está aprendendo. Então, minha recomendação aqui é aplicar o seu conhecimento, que, claro, não vai vir do nada, então por isso que a combinação dessas fontes de conhecimento vão ser muito importantes. Eu não recomendo pegar só uma fonte, ficar só no livro, por exemplo, e não se expor em algumas formações, ou workshops, projetos práticos. Então, a combinação delas vai ser o segredo. E os projetos práticos acabam também englobando projetos reais, de empresas reais. Se você teve a oportunidade de entrar na área e já está executando, para quem aqui do chat já trabalha na área, quiser colocar aí algum comentário sobre isso, que já trabalha e teve que aprender ali pela pressão de uma empresa, por exemplo, para resolver um problema que estava acontecendo realmente, isso acaba criando um senso de urgência maior, obviamente, e aí você sai de um mundo que você está ali no mundo ideal, com as ferramentas ideais, trabalhando com um período ideal para resolver alguma coisa, e às vezes você tem uma semana, um dia, às vezes, para resolver um problema. Então, isso acaba criando uma pressão que muitas vezes é positiva também para o seu desenvolvimento. Então, a mensagem aqui é: utilize os diferentes canais que existem hoje. Nunca foi tão fácil absorver informação pela internet. Tem muita porcaria, mas e tem muita confusão, tem muita informação bagunçada, mas existe muita coisa boa. Cada vez mais eu vejo profissionais que estão se formando, cada um no seu caminho, mas combinando essas coisas de diferentes formas e pagando muito pouco. E o que a gente quer aprender com essas fontes? O que a gente está buscando aprender aqui? São justamente as habilidades que eu comentei. São 3 habilidades principais: habilidades técnicas, habilidades não técnicas e depois marketing pessoal. É igualmente importante para que você entre nessa primeira vaga, ou consiga uma promoção, consiga se mudar de país, se esse é o objetivo. Então, aqui eu vou falar um pouco mais de cada uma agora. Não vou entrar super em detalhes nos termos mais técnicos, principalmente essa parte técnica aqui, mas eu vou citar algumas coisas que eu considero relevantes e fica a dica de algumas coisas que você possa estudar aí. Então, entrando aqui na terceira parte, que é de habilidades técnicas, a primeira delas, e que geralmente eu não
coloco uma regra, assim, quando a pessoa me perguntar o que que eu deveria, onde eu deveria começar estudando, o que que eu deveria aprender, eu não coloco muita regra, porque eu acho que cada um tem o seu caminho. Tem gente que começa pelo Python, às vezes, depois vai pro Excel, mas se tem uma coisa que eu realmente recomendo que você, pelo menos, tenha uma noção básica no início, é de estatística. Então, estatística, basicamente, por que que é importante a estatística? Então, ela vai te fornecer métodos para coletar, analisar e interpretar os dados. Então, vai te permitir a extração de insights, de conclusões ali, e tomar decisões mais informadas. Então, estatística, se você pesquisar aí, é justamente a parte da matemática que lida com dados. Então, nada mais fundamental do que estatística para uma análise de dados. É claro que é um pouco, para quem está começando principalmente, é um pouco difícil imaginar como é que se encaixa matemática em uma análise. Mas confie, isso vai acabar, quando você começar a utilizar as ferramentas que eu vou falar agora, e conhecer esses fundamentos de estatística, essas coisas vão estar ali já na sua mente de uma forma que você vai conseguir tomar decisões melhores na hora de analisar, na hora de coletar. Então, a forma de pensar está muito relacionada com a estatística também. Tem os métodos, claro, que você consegue aplicar, mas a forma de pensar também. Bom, e alguns principais conceitos, não vou super detalhar, mas algumas coisas que você tem que ter em mente, e que acabam caindo muito aí para as pessoas que trabalham com dados, elas acabam trabalhando bastante com isso. Análise descritiva. Então, basicamente, ela visa resumir e descrever os principais aspectos dos dados que estão coletados ali, e ela utiliza essas medidas que a gente chama de tendência central, dispersão, e alguns gráficos para fornecer uma visão geral dos dados. Então, você basicamente pega um monte de dado ali que está, às vezes, embaralhado e consegue descrever esses dados de uma forma mais simples, que está relacionado com aquele passo anterior lá que eu coloquei lá no início. Além disso, inferência estatística. Então, a inferência estatística, ela te permite fazer previsões e tirar conclusões a partir de amostra de dados. Então, com base em algumas técnicas, por exemplo, de amostragem, que você pega ali uma amostra de uns dados, de certos dados que você tem ali, e de estimativa também, é possível você extrapolar algumas informações sobre a população geral do todo. Então, é isso que acontece, por exemplo, quando um cientista político faz uma amostra aleatória, perguntando para os eleitores para estimarem uma preferência eleitoral, por exemplo. Então, eles não precisam perguntar à população inteira, eles podem pegar uma amostra e fazerem isso, que eles vão tirar uma conclusão. Geralmente, eu sei que ultimamente tem saído, não tem dado tanto certo em algumas instituições, mas é um método que funciona bastante. Claro que ele tem que ser adaptado com o jeito que o mundo está funcionando e com as variáveis que existem ali. Além disso, testes de hipóteses, que eles são utilizados basicamente para avaliar a validade de uma afirmação a partir de alguns dados que você tem ali na sua base. E um exemplo, um pesquisador, por exemplo, que verifica se a diferença no desempenho entre dois grupos de estudantes, um que utilizou um método de ensino mais inovador, por exemplo, diferente, e um outro que utilizou um método tradicional, é estatisticamente insignificante, por exemplo. Ou uma empresa que quer testar se a taxa de conversão de um site ou de um aplicativo, por exemplo, aumentou significativamente depois dela implementar alguma coisa, alguma mudança ali na plataforma, uma cor nova, por exemplo, alguma estratégia de marketing. Então, isso também, a gente provavelmente você deve conhecer também teste AB, está muito dentro disso aqui também. Depois disso, a gente tem regressão, que é uma técnica que analisa a relação entre variáveis, basicamente. Então, ela permite identificar a correlação e quantifica essa correlação entre os dados e a influência que uma variável tem em outra. E aí, por exemplo, um economista ele pode estudar a correlação entre a taxa de desemprego de um país e a inflação, que realmente existe. Então, ele consegue utilizar essa correlação e medir o quão relacionadas essas variáveis elas estão. E utiliza ali a regressão para determinar como é que uma variável vai impactar a outra. E a última parte aqui, não é a última dentro de estatística, mas aqui eu selecionei as 5 que eu considero que mais aparecem no dia a dia. A gente tem a distribuição de probabilidade. Então, é entender a probabilidade de ocorrer alguma coisa. Então, um exemplo rápido, um pesquisador ele pode estudar o tempo entre algumas falhas de um sistema de produção, por exemplo.
e aí ele utiliza uma distribuição exponencial ali para prever a probabilidade disso acontecer, dessa falha acontecer. Com isso, ele consegue informar a equipe ali de qual é a probabilidade disso acontecer, e a equipe pode estar mais preparada para resolver isso. Beleza? Indo para a próxima parte, a gente tem o Excel, que, resumindo em uma frase, é poder e versatilidade nas análises. É uma ferramenta que ela é muito acessível, então aqui eu coloquei a logo do Excel e do Google Sheets. Google Sheets da Google, Excel da Microsoft, são concorrentes diretos, entregam basicamente a mesma coisa, tem suas vantagens e desvantagens. Então, por que é importante? Facilidade de uso, geralmente, é a porta de entrada aí para os analistas de dados, foi a minha porta de entrada, e permite também uma grande flexibilidade e te permite, dependendo da indústria que você esteja, da empresa que você esteja, você consegue fazer praticamente tudo, todos os gráficos, todas as análises, utilizando o Excel, Google Sheets. Principais conceitos aqui dentro, então, nós temos fórmulas e funções, a gente realiza cálculos, consegue manipular esses dados, então, como eu comentei, uma lista de 1 milhão de dados, talvez não seja a melhor ferramenta para lidar com 1 milhão de dados. O Google Sheets, por exemplo, vai quebrar, porque ele fica na nuvem, mas vamos supor que você tenha 10 mil dados, 10 mil linhas de dados, você consegue, através do Excel, utilizar funções e fórmulas para agregar esses dados, agrupar esses dados de uma forma que eles façam sentido e você tire conclusões mais lógicas. Além disso, tabelas dinâmicas, que são bastante utilizadas pela facilidade, pela rapidez. Então, para uma análise mais rápida, de segundos, às vezes, você consegue entregar muito resultado. Então, elas basicamente resumem e analisam grandes conjuntos de dados de forma bem intuitiva. Então, por exemplo, um gerente de marketing ele pode ir lá utilizar uma tabela dinâmica para segmentar as vendas por região, por categoria de produto, identificar também as áreas de desempenho que estão melhores, que estão piores, fazer um pareto a partir disso. Então, tabelas dinâmicas são bastante utilizadas. Gráficos, como eu comentei, então, gráfico, em geral, é a melhor forma de resumir o que está acontecendo com aqueles dados. Você pode usar a tabela também, mas o gráfico ele é uma forma ali, visual, é uma forma mais fácil de explicar, de colocar no slide. E, por último, ferramentas de análise de dados em geral. Então, você tem ali ferramentas dentro do Excel, dentro do Google Sheets, que realizam, você coloca um pouco mais de matemática, um pouco mais de estatística ali dentro, você consegue realizar análises mais complexas dentro dessas ferramentas, utilizando somente essas ferramentas e um pouco mais ali, ou talvez uma macro, alguma coisa a mais. Passando para o próximo, a gente fica sem tempo aqui. Se eu passar um pouquinho, desculpa aí, pessoal. Qualquer coisa vocês mandam no chat aí que a gente já pode interromper, viu, Diego? Então, vamos lá. Próxima parte, SQL, que aí, basicamente, entra essa parte de acessar e manipular os bancos de dados. Foi aquela primeira parte, a inicial lá dos 4 passos que eu comentei. Então, por que é importante? Para que serve? Então, SQL é a linguagem padrão para gerenciar e consultar bancos de dados relacionais. Então, ele é essencial para extrair e analisar dados de diversas fontes. Como eu comentei, inicialmente você vai ter que extrair esses dados não vão estar prontos ali, a não ser que você já esteja numa empresa que tenha algum analista, um cientista, alguma pessoa que já esteja extraindo esses dados, mas em geral você vai precisar fazer isso, aprender a passar por isso algum dia. Mas o SQL é a linguagem padrão para isso. Existem variações de SQL, mas eles têm a mesma estrutura ali em geral. Se você entende uma, é mais fácil de entender a outra. As mais utilizadas, PostgreSQL, MySQL, existem várias, mas elas são bem parecidas. Principais conceitos aqui dentro. De forma bem rápida, direta, eu não vou entrar muito a fundo nisso. A gente tem consultas fundamentais. Então, aqui tem exemplos de funções, select, from, where, group by, order by e join. Isso permite a gente recuperar dados que estão ali dentro dessas tabelas, e a organizar esses dados de uma forma que tenha sentido. Então, geralmente é o passo anterior a levar esses dados para o Excel, por exemplo. Então, a pessoa vai extrair isso utilizando select, from, where, group by, order by, join, e consegue trabalhar com esses dados utilizando outra ferramenta. Além disso, nós temos funções de agregação, que assim como no Excel também, mas imagina, às vezes no Excel você não consegue utilizar essas funções pela quantidade de dados.
Se você já trabalha com esses dados ali dentro da tabela, você consegue trabalhar com muito mais dados, porque eles estão mais leves ali. Não vai trazer a fonte, não vai trazer por várias razões, e pela forma que funciona o SQL, você consegue trabalhar com mais dados. Você consegue fazer uma soma, por exemplo, de milhões de linhas de forma muito mais simples, mais rápida, processando com muito menos processamento, utilizando o SQL. Então, as funções de agregação, elas são super importantes dentro do SQL. E, por exemplo, um gerente, ele pode, de vendas, ele pode utilizar o count, a contagem, para determinar o número de pedidos que foram realizados por cliente e os vendedores ali que estão na equipe, como é que estão distribuídas essas vendas para que ele possa distribuir melhor esses clientes de alguma forma. E aí, depois disso, a gente tem também as subconsultas, subqueries. Então, basicamente, essas subconsultas nos auxiliam na organização e simplificação de consultas mais complexas. Então, a gente consegue extrair informações de várias tabelas e filtrar esses resultados da forma que a gente queira. Então, a gente não precisa baixar todas as tabelas que a gente tem ali distribuídas nessa empresa, por exemplo. A gente pode já combinar essas tabelas ali dentro e trazer as informações que a gente precisa de forma mais simples. E a última parte, manipulação desses dados. Isso não são todos analistas, cientistas que fazem isso. Geralmente são as pessoas que tomam conta do banco de dados, mas é igualmente importante você entender que isso existe também. Então, é basicamente manipular esses dados ali do banco de dados, adicionar dados novos, atualizar dados, deletar alguns dados que estão ali. Então, isso foge um pouco da parte exploratória, de buscar esses dados para analisá-los, e entra mais na parte de editar o banco de dados e de customizar esse banco de dados. E a quarta parte aqui, de 5, são as ferramentas de BI. Então, elas te ajudam na visualização e análise mais interativa. Por que isso aqui é importante? Porque elas te permitem criar painéis mais interativos e visualizações mais avançadas, mais fáceis de serem criadas também, mais dinâmicas, mais fáceis de serem compartilhadas com outras pessoas daí também, com outras áreas também. Isso vai ajudar na comunicação, isso vai ajudar também no tipo de self-service que você pode criar dentro da empresa. Então, por exemplo, se uma área de marketing não tem ninguém que está trabalhando com dados diretamente, você pode criar ali uma dashboard, um reporting que a pessoa pode ir lá e modificar e buscar essas informações diariamente, semanalmente, ao invés de você gerar todo dia um reporting para essa área. Então, essas ferramentas, elas ajudam bastante praticamente todo tipo de empresa que trabalha com dados. Existem várias ferramentas hoje no mercado, e eu vou trazer assim, as principais que estão utilizadas no Brasil. Não é uma regra isso. Não é porque você aprendeu uma ferramenta, que você tem que estar aprendendo uma ferramenta, você tem que desistir dela porque ela não apareceu aqui na lista, até mesmo porque as ferramentas são muito parecidas. O objetivo delas é o mesmo. Então, se você já aprendeu uma, é muito fácil, é muito rápido para você aprender uma segunda, uma terceira. Então, vamos lá. Eu vou falar também das vantagens e desvantagens que, pelo menos, eu vejo em cada uma. A primeira delas, amplamente utilizada, é o Power BI. Então, o Power BI é da Microsoft, que é uma empresa muito gigantesca, muito bem estruturada, está há muito tempo já no mercado. O Power BI, não só a Microsoft, o Power BI está muito tempo no mercado. Uma vantagem é a integração nativa com as soluções da Microsoft. Então, a Microsoft também produz o Excel, produz várias outras ferramentas, o Office 365, o Azure é da Microsoft também, tem várias ferramentas que estão ali conectadas e, obviamente, ela já cria o Power BI, já atualiza o Power BI para estar conectada ali de forma ótima com essas ferramentas. Então, fica muito mais fácil trabalhar com ela. Desvantagem... Deu uma travada? Aí. Tá. Desvantagem, ela é um pouco menos flexível do que algumas outras que eu vou citar agora, e também menos personalizável. Então, principalmente para usuários mais avançados, que têm algumas necessidades mais específicas, às vezes colocar num site aberto, criar uma coisa mais específica, algum tipo de filtro, algum tipo de gráfico, talvez ela não tenha integração. Ela pode ser um pouco menos flexível. Ela é muito flexível, tá? Eu estou comparando com outras ferramentas que você está aqui, com outras ferramentas que existem no mercado. Essa é uma área que existe uma competição muito alta, que é muito bom para a gente. A gente pode escolher ferramentas e o preço tende a ficar mais baixo quando a gente tem uma competição mais alta. Segunda ferramenta utilizada, e essas duas, elas ocupam aí, realmente, eu não sei no Brasil hoje qual é o
primeiro e segundo lugar, mas as duas devem estar aí pau a pau aí, dominando praticamente 70% ou 80% das empresas. O Tableau, ela tem uma, ela é excelente para visualização e interatividade, e ela é muito fácil de aprender também. Então, na verdade, ela é muito fácil depois que você aprende, quer dizer, depois que você aprende a utilizar Tableau, fica muito mais fácil de você gerar essas visualizações. Então, criar um painel gráfico, uma coisa mais atraente para a empresa para utilizar, e depois que você ensina o pessoal a utilizar também, elas conseguem utilizar, funciona mais ou menos como uma tabela dinâmica, às vezes, dependendo do que você for fazer, a pessoa consegue arrastar e criar alguns gráficos mais interativos. E aí, a desvantagem vai ser a curva de aprendizado no início somente. Então, no início, o Tableau ele pode ser um pouquinho mais complicado. Ele é um pouco menos visual para criar as coisas no início, mas depois que você aprende, é super simples, assim. A forma que funciona, em geral, é muito parecida para fazer um gráfico de um tipo e fazer um de outro também. Depois a gente tem o Data Studio, que eu não posso deixar de falar. A Data Studio é da Google. Até recentemente, a Google também é dona do Looker, né, que é uma ferramenta super poderosa. Ela é um pouco menos utilizada, principalmente no Brasil ela é pouco utilizada, em outros países em geral também, pelo preço, mas o Data Studio ele pega muita coisa que veio do Looker. Então, eles melhoraram muita coisa e é uma ferramenta gratuita. Então, até por ser gratuita e conseguir cobrir várias coisas e ser baseada na web, ela é muito utilizada também. Então, uma vantagem é ser gratuito, você consegue. Tem um vídeo, inclusive, no canal que eu dou um passo a passo, um vídeo de 25 minutos, você consegue aprender ali praticamente ali, tudo que você consegue fazer na ferramenta, tirando a parte mais de programação, tudo, mas a parte gráfica, a parte de tabela, a parte de criar uma página ali mais bonita, você consegue aprender de forma muito, muito rápida. E, claro, ser gratuita também, ela tem menos recursos avançados, até mesmo por isso que a Google mantém essas duas ferramentas em paralelo. Hoje, o Data Studio também é chamado de Looker Studio. Recentemente, faz poucos meses, eles mudaram de nome, mas acaba sendo a mesma coisa. Mas então é importante saber que ela é gratuita, você consegue fazer muita coisa. Para a entrada, ela é uma ferramenta muito bacana, que eu super recomendo, pela facilidade de começar a utilizar. E como eu comentei, se você aprende a utilizar uma ou duas ferramentas, depois para aprender uma nova, se você entrar numa empresa que está utilizando o Looker, por exemplo, uma ferramenta que eu não vou comentar aqui, ou alguma coisa que eu tenha comentado que você não aprendeu, é muito fácil, em menos de uma semana, eu te garanto que você vai ter uma noção muito boa, principalmente se você tiver pessoas nessa empresa que possam te ajudar ali também. E a última ferramenta, também, que tem crescido bastante no Brasil também, é a QuickView. Então, ela tem essa vantagem de ter uma tecnologia associativa de análise de dados que permite uma exploração e a descoberta desses dados, de informações que estão ali envolvidas de uma maneira mais intuitiva e mais rápida, com dados que estão ali, que tem uma certa conexão, você consegue trazer resultados mais rápidos com essa ferramenta. Mais uma vez, as outras também são poderosas, você consegue fazer isso muito bem também, mas essa ferramenta tem essa parte forte e uma desvantagem comparada com essas outras, ela tem um maior custo. Então, ela tem um custo mais alto de licenciamento, de implementação também. Para implementar essas ferramentas, obviamente, você vai ter que conectar elas com o banco de dados e essa ferramenta ela acaba sendo um pouco mais complicada. Não é super difícil, não é que você vai levar meses para implementar ela, mas é uma ferramenta que é um pouquinho mais difícil de implementar no banco de dados mais sofisticado da empresa. Então, a empresa que tem orçamento limitado, tudo, ela pode começar por algumas outras, e até por isso tem essa distribuição de ferramentas, é importante falar de cada uma delas. Beleza? E no último grupo, nós temos... Deu uma travada. No último grupo de ferramentas, nós temos as linguagens de programação, que basicamente são utilizadas para automatizar e personalizar a análise. Então, elas te permitem automatizar algumas coisas que você já estava fazendo, talvez no Excel, utilizando outras ferramentas, tarefas repetitivas, você consegue utilizar essas ferramentas e também consegue personalizar, automatizar isso tudo para gerar análise da forma que você quer. E até por isso que essa parte de programação, ela acaba entrando, geralmente não é regra, mais uma vez, da empresa, tudo, mas ela acaba entrando numa parte mais avançada. Não é que elas são difíceis, mas é porque elas acabam entrando para você precisar fazer isso daqui. Provavelmente você já passou muito pelo Excel, você já passou muito por outras ferramentas para precisar chegar aqui.
Principais linguagens, e aí é uma eterna competição entre essas duas linguagens. A gente tem um Python, que basicamente, eu vou falar de algumas vantagens, tem uma ampla gama de bibliotecas para análise de dados. Então, o Python ele não foi criado exatamente somente para analisar dados, é uma linguagem de alto nível, você consegue fazer muita coisa, e tem encaixado muito bem para a área de dados, e é bastante utilizada. E essas bibliotecas são públicas, as pessoas conseguem, você não precisa criar as coisas do zero, você consegue utilizar essas bibliotecas para criar métodos, para executar métodos funções estatísticas no Python. E por possuir por ser uma linguagem relativamente fácil, de alto nível, muitas pessoas aderiram a ela e por isso você tem essa ampla biblioteca, você tem muita comunidade, muitos fóruns que falam sobre ela. Além disso, facilidade de integração com outras linguagens, tecnologias, então na hora que o cara precisa ali integrar Python com um banco de dados ali, o Python, com alguma outra tecnologia, o Python pode ajudar bastante, por ser muito dinâmico. Então, inclusive, te facilitam também na hora de manipular e também fazer a limpeza dos dados, criar visualizações e modelagem. Isso vai acabar encaixando muito com as bibliotecas. Então, o pessoal cria bibliotecas que têm a ver com a parte de dados e, obviamente, se já está criado, você não precisa ficar tão preocupado em recriar tudo ali do zero. Então, é uma linguagem relativamente fácil quando você compara com outras linguagens. E depois a gente tem o R. Então, existe essa competição entre as duas. Eu, sinceramente, não te recomendo, se você estiver começando agora, a não ser que você já esteja num nível mais avançado e precise das duas, mas eu te recomendo escolher uma. Escolha ou Python ou R, porque elas são concorrentes nesse sentido. Elas funcionam de formas diferentes, mas elas acabam sendo concorrentes. Por quê? Porque uma entrega o que a outra também entrega. Eu não consigo te falar qual que vai ser mais rápido, porque o tipo de análise que você vai fazer, vai depender do que você vai fazer. O que eu posso te fazer é o seguinte, enquanto o Python tem essa parte mais versátil, o R tem um foco na análise estatística e gráfica dos dados. Então, o R ele já foi criado, para quem já trabalhou com MATLAB, ele funciona de uma forma até parecida com o MATLAB, ele tem um foco maior nessa parte de análise de dados, de probabilidade, estatística e tudo mais. Então, tendo a ferramenta voltada para isso, obviamente você vai ter algumas facilidades ali na hora de trabalhar com esses dados. E, além disso, ela tem uma comunidade ativa também, e bem rica, com recursos para pesquisa e aprendizado. E existem também pacotes que você pode baixar também para utilizar de forma similar ao Python. Tem as bibliotecas, você tem pacotes aí que te ajudam e você não precisa criar as coisas do zero. Então, aqui estão alguns exemplos de pacotes que são utilizados na área de dados também. Habilidades técnicas. Então, aqui já entra uma segunda parte, que é igualmente importante. Eu vejo muita gente cometendo esse erro de pensar que somente o analista de dados tem que somente aprender a parte técnica. Na verdade, tem que aprender dos dois, principalmente porque você vai ter que comunicar suas análises, você vai ter que entender melhor os dados da empresa, você vai ter que comunicar isso de uma forma que faça sentido para as pessoas, você não vai poder comunicar tudo que você fez ali dos dados, a parte de limpeza, não tem muito sentido você comunicar isso, vai perder muito tempo para a galera. Então, a primeira parte, pensamento crítico para avaliar esses dados. Por que isso é importante? Ele ajuda os analistas de dados a questionarem premissas, identificar vieses e analisar a qualidade dos dados e dos resultados que você tem. Então, um exemplo, o analista que questiona a representatividade de uma amostra de dados que ele tem ali. Então, ele vai verificar se essa amostra ela faz sentido, se ela abrange corretamente a população ali que ele está interessado. Então, por exemplo, no exemplo lá de fazer uma pesquisa de intenção de voto, a pessoa que não tem noção de como funciona, por exemplo, a pessoa, se ela for dentro de um exemplo extremo, se ela for dentro de uma escola primária para fazer uma pesquisa de voto, ela vai ter provavelmente a pesquisa dela não vai fazer sentido nenhum. Então, por isso, o conhecimento do negócio, ele vai entrar aqui. Então, nesse caso, como é que eu posso buscar amostras que façam sentido? Onde que eu tenho que buscar essas pessoas? Quais são os canais de busca dessas pessoas? Como é que eu pergunto essas coisas e essas amostras fazem sentido ou não? Então, esse pensamento crítico, ele é igualmente importante se a gente compara com as linguagens lá de programação, as habilidades técnicas. Porque
Porque se a pessoa ela memoriza um monte de coisa de habilidade técnica, mas não sabe pensar da forma correta, não vai adiantar nada. Vai ser o que a gente chama de data monkey, que é a pessoa que simplesmente repete o código e a gente tem ChatGPT para fazer isso também. Então, na verdade, essa parte aqui é até um lado super importante para você que está entrando agora, para já até começar a aprender sobre programação da forma correta, já buscando um pensamento crítico. Principais estratégias aqui. Eu vou até de forma mais rápida aqui. Então, a primeira parte, questionar a premissa. Então, como eu comentei, investigar a origem e a validade desses dados, se eles fazem sentido ou não, porque senão você vai tirar conclusões que não fazem sentido para o negócio. Segunda parte, identificar vieses, então reconhecer e mitigar esses vieses pessoais e de dados. Isso pode acontecer muito em empresas, pessoas têm vieses, elas podem... A gente costuma dizer que dados não mentem, mas as pessoas utilizam dados para mentir, muitas vezes de propósito, mas muitas vezes também por terem vieses. De forma sem querer mesmo, a pessoa acaba tendo um viés e faz uma análise com esse viés. E a terceira parte é avaliar a qualidade desses dados. Então, verificar a precisão, a confiabilidade e a relevância desses dados. Segunda parte, trabalho em equipe conectado com análise de dados. Por que é importante? Bom, obviamente, você precisa saber trabalhar em equipe, você precisa saber se comunicar bem na hora de compartilhar o conhecimento que você tá trazendo, os insights que você está trazendo para a empresa. E não só isso, mas na hora de absorver também, na hora de aprender, vamos supor, você entrou numa empresa, é novo numa empresa, e tem alguns analistas, cientistas de dados, ou pessoas do negócio mesmo, como é que você pode se conectar bem com essas pessoas para aprender de uma forma mais ótima, de uma forma que faça mais sentido para o seu crescimento, pra você não perder muito tempo. Senão você vai se fechar numa sala ali e vai aprender da pior forma possível as coisas que a empresa não precisa realmente. Então, esse trabalho em equipe é muito importante, tanto pela comunicação quanto pela troca de informações mesmo. Então, principais ações, como eu comentei, compartilhar conhecimento, troca de ideias, experiências com os colegas, coordenação, que é trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns. Isso é super relevante na área de dados, porque, como eu comentei, para principalmente startups, tem muito pouco tempo, às vezes, para executar uma ação, e eles preferem, muitas startups preferem contratar uma equipe mais sólida, uma equipe mais estruturada para garantir que eles vão entregar as coisas a tempo. Então, esse trabalho, essa coordenação, ela acaba sendo muito relevante. Startups, quando eu falo startup, essa cultura de startup, eu me refiro a uma coisa que muitas vezes é o inverso do mundo acadêmico, por exemplo. Imagina ali um mundo acadêmico, você se isola e tem 6 meses para entregar uma análise sua. Aqui é completamente diferente. Eu estou comentando isso porque eu vejo muita gente que vem do mundo acadêmico e acaba cometendo esse erro de saber fazer as coisas muito bem, mas se esquece da variável tempo, e se esquece dessa variável também que joga a favor da pessoa que é trabalho em equipe e acaba se isolando, entregando uma coisa muito boa ali, mas 6 meses e aí não adianta nada. Em 6 meses as coisas mudaram completamente. E a terceira parte, flexibilidade. Se adaptar a diferentes papéis e circunstâncias. E aí, outra vez, o exemplo do ChatGPT, não vai acabar com a área, mas como é que você pode ser flexível o suficiente para aproveitar essa tendência e jogar a favor? Uma próxima parte, adaptabilidade para enfrentar desafios e mudanças. Então, por que isso é importante? Porque permite os analistas de dados a lidar com mudanças nas demandas, tecnologias, metodologias, e se mantém relevantes e eficientes. Alguns conceitos aqui, aprendizado contínuo, que é continuar se atualizando sobre técnicas e ferramentas. Isso realmente não para, e aí eu recomendo aqueles canais que a gente comentou, a gente fala muita coisa no canal, sempre que tem uma notícia, alguma mudança, eu tento trazer isso no canal, mas tem várias outras fontes de informação. Resiliência, você lembra lá do gráfico do Mário? Essa resiliência, ela é muito importante. Muitas vezes não pela dificuldade das coisas, talvez sim, mas muitas vezes, geralmente, pela quantidade de tentativa e erro que você tem que fazer ali no seu dia a dia para aquela análise, para até chegar num resultado que tenha sentido. E inovação, buscar soluções inovadoras para problemas complexos. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Se você tem a oportunidade de trabalhar num ambiente corporativo que te permite praticar essa inovação, eu super te recomendo. Porque com isso você vai trabalhar uma parte do seu cérebro
que vai te dar muito mais flexibilidade e automaticamente resiliência também para enfrentar problemas. Então, você tem um problema novo, você consegue resolver a partir de dados históricos da sua própria cabeça e de como você resolveu, com inovação, outros problemas no seu passado. Última parte, marketing pessoal. Então, primeiro lado aqui, networking. Então, construir relacionamento é igualmente importante. Por quê? Porque ele é fundamental para criar conexões valiosas, para trocar essas informações, tanto técnicas quanto não técnicas, indicações são importantes também. Então, encontrar oportunidades e aprender com outros profissionais da área. Principais canais, participação em eventos, então, comparecer em conferências, workshops, meetups. A gente está aqui agora, por exemplo, é uma boa oportunidade de conhecer o pessoal. Formações também é uma boa forma de conhecer pessoas que têm o mesmo interesse em comum, e isso é muito relevante considerar. As pessoas que estão aqui têm o mesmo interesse em comum. Então, por que não trocar essas informações? Porque o que eu vejo acontecendo, isso acontece não exclusivamente no Brasil, pessoas de Portugal e Angola podem confirmar se isso acontece mais ou menos, mas eu vejo acontecendo muito no Brasil essa competição onde não deveria existir. Às vezes a pessoa esconde ali o ouro para a outra não saber, sendo que a pessoa não vai nem competir com ela. Ao invés de pedir a informação, ela esconde para ela. Mas tem melhorado cada vez mais, principalmente por esse segundo motivo, mídias sociais. Porque mídias sociais, todo mundo consegue acessar, muita gente compartilha informação ali, às vezes de graça, às vezes paga, mas todo mundo consegue acessar. E aí, obviamente, o LinkedIn é uma ferramenta que foca nessa parte profissional. Eu super recomendo que você tenha um bom LinkedIn para se conectar com pessoas. E, além disso, grupos e fóruns. Então, buscar comunidades. Carreira analítica é somente um exemplo, mas existem vários grupos que podem te ajudar também. E esses grupos são interessantes porque eles não só ajudam de forma geral, te ajudam de forma geral a ter uma perspectiva melhor, a ter mais força para passar nos desafios, mas às vezes você tem um desafio específico que você pode compartilhar ali e outras pessoas te ajudam. Isso já aconteceu no canal, no comentário, uma pessoa postar um problema que ela estava tendo ali, sem divulgar dados nem nada confidencial, e outra pessoa ajudou ela lá. Isso foi muito bacana. Então, é uma prova de que comunidade pode ajudar o profissional. E uma última parte, currículo e LinkedIn, que estão altamente conectados. Por que é importante? Fundamental para criar conexões e encontrar oportunidades. Então, a mesma coisa a gente tem aqui, só que aqui é a forma, o que você vai utilizar para chegar nesses canais, para chegar nessas pessoas. Alguns pontos de atenção, eu não vou falar muito sobre isso aqui, tem um vídeo bem detalhado que eu analisei alguns currículos dos inscritos que estão no canal, e eu super recomendo que você veja depois. Mas alguns pontos de super atenção que eu vejo muita gente cometendo como erro, tanto no LinkedIn quanto no currículo. Estrutura clara, então organizar as informações de forma lógica, concisa, e aí tem vários detalhes, colocar ali a ordem cronológica inversa, destacar muito bem as habilidades e as realizações que você teve que foram mais relevantes. Além disso, palavra-chave, que é outra forma também de incluir esses termos, essas habilidades que você tem mais fortes, de incluir isso de alguma forma mais relevante para aquela vaga que você esteja buscando, inclusive através de automação. Por exemplo, uma ferramenta como a Guppy, que basicamente gerencia currículos ali, ajuda empresas a selecionarem as pessoas, elas utilizam hoje, e muitas dessas utilizam, filtros automáticos de palavra-chave. Então, se uma empresa, por exemplo, está procurando ali profissionais que tenham Excel avançado, por exemplo. Elas já utilizam essas ferramentas que fazem a busca. Se a pessoa não tem isso no currículo, muitas vezes até descartam já a pessoa. Então, a minha recomendação é utilize palavras-chave a seu favor. E chama a atenção também no currículo. Nesse vídeo eu comento bastante sobre esse assunto. E a terceira parte, projetos e realizações. Que é como é que você pode destacar não só o que você fazia na sua experiência anterior, ou o que você estava aprendendo na sua formação, mas que realizações você teve. Exemplos reais, se você puder trazer números, alguma coisa que você conseguiu atingir através do seu conhecimento, isso é geralmente muito mais valioso para um recrutador do que deixar simplesmente ele, eu fazia análises com Excel, por exemplo. Última parte agora, portfólio, também está conectada com Excel e com o então, como é que você consegue exibir seus projetos e habilidades? Isso aqui é
extremamente válido para todo mundo, mas assim, até principalmente para a pessoa que está entrando agora. A pessoa ainda não tem uma experiência na área, como que ela pode. Isso aqui é como se fosse um hack para essa pessoa. Ela consegue utilizar projetos, então, que não são de experiência exatamente de profissional, consegue criar um projeto bacana e colocar ali no currículo, colocar online, para que as empresas tenham visibilidade do que você consegue alcançar com dados, através das suas habilidades. E é uma boa oportunidade também de combinar habilidades distintas, todas aquelas que eu comentei e outras também que você tem. Principais canais, então, links para repositórios, então, existem diferentes páginas onde você pode colocar aí, seus códigos, suas análises. E aí o GitHub é um exemplo que é bastante utilizado globalmente. É utilizado tanto por empresas internamente para compartilharem ali os códigos, quanto você pode deixar a sua página pública para que pessoas, empresas, recrutadores possam ver seu código, executar o seu código. E aí existem também páginas você pode postar artigos. Aí existe o Medium, né, que é uma plataforma de artigo, que está ficando cada vez mais popular no Brasil, já é bastante utilizado no exterior também. Então, aqui, quando a gente procura artigos relacionados com análise de dados, de resultados ali, de análise de simulação e tudo mais, a maior parte do que eu vejo que está bem elaborado está no Medium, mas você pode postar no LinkedIn, tem várias outras ferramentas também. Então, você tem tanto essa parte de postar o seu código diretamente, quanto postar um artigo, uma coisa mais estruturada ali, um passo a passo para o recrutador. Pode postar um vídeo também, tem formas diferentes de você postar isso. E aí, uma dica final aqui é criar visualizações, se possível, e exemplos do que você está fazendo, incluir gráficos, tabelas, tentar colocar realmente o que você consegue fazer, o que você consegue entregar de forma prática. E eu acho que é uma das melhores formas de você comprovar que você realmente domina essas ferramentas. Isso aqui é muito melhor para um recrutador do que falar, eu domino Excel, eu domino geração de gráficos, por exemplo. Enfim, se você coloca um gráfico ali, você realmente prova pela ação. Isso acaba sendo muito mais relevante. Bom, dica. Como é que a gente está de tempo? A gente já tá estourado já, na verdade. Tá. Então eu passo para as perguntas, né? Sim, mas se você quiser dar a dica final, enfim. Dica final. Vai ser bem rápido. Assim, realmente mudou minha vida. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou quebrar aqui, são 4 quadrantes, e eu vou dividir aqui em tipos de conhecimentos que estão aí disponíveis para a gente. Então, a gente tem 4 grupos. Tem um grupo do conhecidos. E o que significa isso? Conhecidos são coisas que sabemos que sabemos. Então, por exemplo, utilização de uma linguagem de programação que a gente conhece. Se eu domino Python, por exemplo, eu sei que eu sei Python. Então, eu tenho condição de falar que resolver um problema com Python, por exemplo. Depois disso, a gente tem os conhecidos, desconhecidos, que são basicamente coisas que entendemos, mas não sabemos que existem. Então, aqui vem um exemplo legal daquela parte de estatística. Você estudou lá atrás algum conceito de estatística e hoje, daqui a 5 anos, você resolveu um problema que você sente que foi por intuição, mas é que você não sabia que você sabia. Você estudou lá atrás, estava dentro da sua cabeça e você acabou resolvendo. Então, são comportamentos mais que acabam parecendo mais intuitivos. São coisas que a gente não sabe que a gente sabe. Depois nós temos os desconhecidos conhecidos, que são coisas que a gente sabe que existe, mas não dominamos. Então, por exemplo, no exemplo do Python, vamos supor que e de estatística, tem um conceito da estatística que eu consigo aplicar com Python para resolver um determinado tipo de problema, mas eu não sei como fazer isso. Esse aqui seria o caso. O desconhecido que eu sei que existe. E, final, desconhecido, que é a coisa que eu tenho ideia que existe. Por exemplo, eu não sei que existe Python, não sei que existe esses de estatística, e se eu tenho um problema nesse sentido, eu não sei que existe a solução para isso. Qual que é a mensagem? Busque transferir todo desconhecido para desconhecido conhecido. Ou seja, saiba que existe, procure, mesmo que você não domine as ferramentas, não domine as coisas, busque transmitir
transferir esse desconhecido para o desconhecido conhecido. Porque assim você vai conseguir pesquisar. Se você tem um problema novo, você sabe onde encontrar a solução. Espero que tenha ficado claro. Desculpa eu ter passado o horário bastante. Vamos para as dúvidas. Diego, Boa, quer boa. liderar? Vamos para as perguntas. Muito boa apresentação, conteúdo super consistente do Danilo, parabéns. Bom, primeiro aqui é só rapidinho uma dúvida do Jeová, aqui no Ask a Question, ele colocou onde eu poderia encontrar um curso do Google Sheets. Você sabe, Danilo? Quer indica algum? Curso do Google Sheets, eu tenho uma recomendação. Não é somente do Google Sheets, é um curso da Google mesmo. Então, como... Tá dando retorno na minha voz? Ou é só para mim? Não, tá tranquilo. Tá, beleza. Então, curso do Google Sheets, eu não conheço nenhum específico, posso até buscar um e comentar no canal. Mas tem essa formação da Google, que eu comento muito lá no canal, para muita gente ela serve bem. E, obviamente, porque o Google Sheets é da Google, eles acabam falando muito do Google Sheets. São várias horas que eles cobrem o Google Sheets lá, e combinam com outras ferramentas. Legal. A gente tem outro. Tinha uma dúvida aqui do Daniel, eu já respondi, que na verdade era como a gente pode ver esse vídeo depois, acessando, lógico, o mesmo link, a apresentação, a Masterclass fica gravada. E a Giovana que deu parabéns para você, excelente conteúdo, parabéns, Danilo. Obrigado. No chat a gente tem algumas dúvidas. A primeira dúvida foi a do Rubens. Ele diz: olá, boa noite. Você acha que o ChatGPT ou outras IAs ameaçam a análise de dados? Estou pensando em fazer uma transição de carreira e tenho pensado sobre isso. É algo que já apareceu nos seus vídeos, né? Vamos lá. Sim, uma excelente dúvida. E sendo muito sincero, se eu falar qualquer coisa aqui que eu sei a resposta, eu vou estar mentindo. Obviamente, o crescimento... Inclusive, eu postei um vídeo bem recente, o Diego comentou, onde eu comparo a curva de Moore, né, que é aquela curva que mostra o desenvolvimento dos computadores, como é que eles continuam duplicando de tamanho a cada, se não me engano, 18 meses. O ChatGPT está crescendo de forma assim, exponencial a cada 6 meses, a gente não sabe até quando vai isso. Então, assim, qualquer coisa que eu te falar aqui é somente a minha opinião. Como é que eu vejo tudo isso? Certamente, ele vai impactar praticamente qualquer profissão que a gente conhece hoje em dia. Então, hoje, o ChatGPT que existe, ele não está impactando todas ainda, mas a inteligência artificial, de alguma forma, vai impactar. Eu vejo isso de uma forma positiva. Vai ter, claro, podem ter partes negativas, podem ter, por exemplo, trabalhos que podem reduzir. Eu não acho que vai extinguir praticamente área nenhuma, mas uma área que talvez precisasse ali de 10 pessoas para executarem um projeto, vai precisar agora de 2, de 3, de 4. Então, ele pode sim impactar algumas áreas, mas a forma que eu vejo ele conectado com a área de dados é o seguinte: a pessoa que está criando o ChatGPT, as pessoas que estão ali envolvidas nessa criação, elas estão muito próximas da área de dados também. Como eu comentei, o ChatGPT está dentro daqueles núcleos que eu comentei. Então, eu acho que até um momento bom para a gente entrar nessa área, porque é uma área que está conectada. Eu quero ter um time que está ganhando nesse sentido. Qualquer outra profissão do mundo, eu pelo menos enxergo assim. Hoje, tudo bem, o ChatGPT não está saindo ali do computador, mas para um médico, um cirurgião, por exemplo, o que impede um ChatGPT daqui 10, 20 anos sair do computador, e já estão criando alguns robôs aí que estão conectados com o chat. O próprio Elon Musk está envolvido em algumas coisas aí. Então, o que impede também o ChatGPT de substituir, entre aspas, uma profissão, sim? Eu não acho que ele vai substituir completamente a área de dados. Eu acho que ele vai... a gente vai ter que se adaptar a ele. Eu prefiro estar do lado que vai adaptar bem. Assim como uma pessoa que fazia código antigamente, ela tinha que ler linha por linha, não tinha nada ali ajudando ela a corrigir esse código. Essa pessoa hoje, ela vai ter que, provavelmente, hoje já, as pessoas que fazem código, elas utilizam o chat, muito mais para corrigir o código, mas talvez um dia essa pessoa não vai nem precisar fazer o código mais, mas ela vai ter que ainda pensar no que ela quer entregar. Não sei se eu me expliquei bem nisso, mas basicamente eu acho que ele vai mudar completamente a nossa forma de trabalhar, mas não vai acabar com a profissão. Principalmente porque tem uma parte ali de insights, tem a parte de, principalmente a parte não técnica, que a gente precisa de uma pessoa ali tirando essas conclusões, a gente precisa de uma pessoa ali controlando essa máquina, mesmo que seja a pessoa programando a máquina, né? Então, eu acho que não. Talvez ele vai impactar, só que não vai deixar de existir.
Ao meu ver, é a melhor hora para entrar na área de dados, na área de programação e áreas relacionadas. Boa, legal. Aí a gente tem duas perguntas do Rui Franco. A primeira, escuto muito de pensamento analítico é fundamental na área de dados. Como adquirir esse tipo de pensamento na área de dados? Outra pergunta também, ele fala, dicas de portfólio na área de análise de dados, também, uma vez que não tem experiência como me vender para um recrutador. Sugestões de livros. Então aí seria a questão do pensamento analítico. E depois portfólios e sugestões de livro para se vender, digamos. Bacana, boas perguntas. A primeira delas está relacionada com aquela parte de habilidades não técnicas, então está tudo conectado ali. E tem um vídeo que eu comentei bastante, eu dei até um exemplo para simplificar o que é um pensamento analítico, de uma forma simplificada. Porque a gente pensa que tem que ter matemática envolvido, não é isso. O pensamento analítico é basicamente o inverso de um pensamento ou uma decisão compulsiva. Então, se você vai ali e compra um hambúrguer de forma impulsiva, isso é o inverso de ser analítico. Agora, se você vai comprar, por exemplo, uma televisão, provavelmente você pode comprar de forma impulsiva também, mas eu não recomendo. Provavelmente a pessoa vai abrir algumas páginas na internet, vai comparar os modelos, vai comparar preços, vai começar a listar as diferentes televisões, os prós e contras dessas televisões. E aí ela vai tomar uma decisão analítica para comprar essa televisão. Pensamento analítico é basicamente isso: fazer as coisas não por intuição, mas de forma mais descritiva. E aí, para exercitar isso, existem livros, existem várias coisas que você pode fazer. A melhor delas, na minha opinião, é realmente dando a cara ali, entrando numa empresa e resolvendo problemas, que você vai ter que resolver esses problemas de forma analítica. Indo para a segunda pergunta, dicas de portfólio. Bom, você pode procurar assuntos que te interessem. Se você já dominar essas ferramentas, as que eu comentei aqui, melhor ainda, você consegue aplicar essas ferramentas para resolver um problema específico. E aí, se você lê artigos, existe muito banco de dados que é público aí na internet. Mas, além disso, tem um caminho até que pode ser mais simplificado para as pessoas que ainda não têm experiência, ainda não conhecem essas ferramentas, que é através de uma formação. Então, no exemplo aqui da Núcleo, existem outras formações também. Se você faz uma formação dessas, da Núcleo, por exemplo, você vai aprender as ferramentas e você vai ter projetos ali durante o curso e um projeto final também. E com isso você consegue já criar o seu portfólio com esse projeto. Então é legal que você vai ser induzido ali durante a formação a criar esse projeto. Então é uma forma que, se eu estivesse começando hoje, provavelmente eu buscaria um caminho com formação, até mesmo para me ajudar a conectar essas ferramentas e fazer um portfólio mais completo. Boa, muito bom. Acho que é muito mais a questão de prática mesmo, portfólio, até do que de livros, né, digamos. Tem uma outra pergunta aqui do Gustavo Paiola. Ele coloca: vejo muita gente aconselhando também o aprendizado do Access. Professor, o que se aconselha o aprendizado do Access? Depende, acho que depende do que a empresa está. Eu acabei aprendendo, porque no início da minha carreira, como estagiário, eu precisava utilizar. Hoje em dia, para ser sincero, eu não tenho visto muito, pelo menos nas empresas que eu trabalho, mas é uma ferramenta forte também, da Microsoft também, está conectada com essas ferramentas todas que eu comentei, o Power BI, inclusive. É uma ferramenta forte. Se a empresa que você está entrando, a indústria que você está entrando, está sentindo que eles estão pedindo Access, eu te recomendo. Inclusive porque é uma ferramenta relativamente fácil de aprender. É bem intuitiva. O negócio é que antigamente não tinha muita opção. Então, o Access ele acabava sendo uma das outras opções para a pessoa que não dominava tanto a programação. Hoje existem muitas outras, mas o Access também não deixou de ser importante. Sim? Boa. E aí, acho que é a última pergunta, só o Francisco Rodrigues coloca: onde eu encontro a comunidade do Carreira Analítica? A gente tem o canal, né, Danilo? Acho que é um melhor acesso, mas você tem alguma outra comunidade que você sugeriria? Hoje a gente tem um canal e a comunidade acaba sendo dentro do canal mesmo, nos comentários, e aí eu tento responder o mais rápido possível os comentários. Mas o legal é que o pessoal interage bastante, o pessoal se responde lá. Além disso, recentemente, ainda está bem pequeno, estou tentando postar com mais frequência, eu criei um Instagram também, mas se tiverem qualquer sugestão de como criar uma comunidade ainda mais dinâmica, me mandem também. Estou
super aberto. Eu estou considerando o Telegram, sei que também dá para interagir um pouco mais também, mas hoje em dia a gente ainda não tem. Mas o canal do YouTube eu mais recomendo, porque pelo assunto do vídeo você vai conseguir discutir aí, acaba virando um fórum ali em vários assuntos, em vários vídeos. E o pessoal se ajuda muito. O Verdade. legal é que como eu fiz vários relacionados com entrevistas de emprego e tudo, existem pessoas ali, tem pessoas de RH que estão lá dentro e se interessam por dados por algum motivo também. E é legal que essas pessoas às vezes respondem nos vídeos relacionados a perguntas de empregos relacionados a dados. E aí um câmbio ali de informações bem bacana. Sim, sim, é verdade. O pessoal acaba interagindo, você também sempre está perguntando, fazendo perguntas, o engajamento da comunidade sempre é muito bom. Bom, eu acho que com isso, então, a gente encerra mais uma Masterclass da Núcleo. Muito obrigado, Danilo, por todo o conteúdo, todo o conhecimento prático ali que você trouxe do seu dia a dia mesmo, e óbvio, né, toda a sua carreira construída. Também com relação ao canal, parabéns mais uma vez por toda a comunidade, o canal que você construiu, enfim. Eu agradeço em nome da Núcleo toda a participação, a audiência. A gravação continua aqui no mesmo link, então para acessar, vocês podem acessar quando quiserem, sempre depois tiverem interesse. E lógico, né, fica o convite também para vocês darem uma olhada no Masterclass, na verdade no curso de mestrado da Núcleo em Data Science. A gente tem agora o projeto Data Science Brasil com uma bolsa super interessante de 75% de desconto. Basicamente é um curso de nível internacional com o valor de um curso nacional. Então fica o convite também para vocês darem uma olhada. Agradeço mais uma vez, obrigado pessoal, boa noite e até a próxima. Muito obrigado, um abraço, boa noite. Tchau, tchau.